22 de junho, a Igreja recorda dois titãs da fé e da coragem. São Tomás Moros e São João Fisher, dois pastores fiéis, martirizados por não trair seus princípios. Em concordância com o Evangelho de hoje, em Lucas 9, dos versículos 18 ao 24, onde Jesus diz: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Esses dois santos mártires tiveram tal coragem. No turbulento século XVI, a Inglaterra mudou para sempre. O rei Henrique VIII rompeu com Roma, instaurou a Igreja Anglicana e exigiu que todos reconhecessem seu poder. Foi quando dois homens se levantaram: São Tomás Moros, chanceler do reino, e São João Fisher, bispo de Rochester. João Fisher era sábio professor em Cambridge. Depois tornou-se teólogo e bispo. Dedicado à espiritualidade, ele se recusou a reconhecer o cismático rei como cabeça da igreja. Por isso foi preso e condenado sem julgamento, passando anos isolado antes de ser decapitado em 22 de junho de 1535. Thomas More, chanceler e homem de leis, famoso por sua integridade, ouviu atentamente as pressões do rei. Quando Henrique exigiu que ele aceitasse o cisma e a ruptura com Roma, Thomas More declarou: não posso consentir. Acusado então de traição, foi executado em 6 de julho de 1535 com coragem exemplar. Thomas More, conhecido em português como São Tomás Moros, escreveu a obra Utopia em 1516, um livro que propõe uma sociedade ideal fictícia. Embora não seja uma obra explicitamente religiosa, ela está profundamente marcada por valores cristãos e tem uma relação rica e crítica com o Evangelho. Vejamos rapidamente essa relação em profundidade. O que é utopia? Vem do grego outopos, um não lugar, e também pode ser um jogo com eutopos, um bom lugar. Na obra, Thomas More descreve uma ilha fictícia, uma sociedade organizada segundo princípios de igualdade, trabalho justo, educação moral e respeito à razão e à virtude. A narrativa é contada por Raphael Hitloe, um viajante que descreve esse lugar ideal a Thomas More. Embora escrita em forma satírica e filosófica, Utopia contém muitos princípios que ecoam o Evangelho. Há uma crítica à ganância e ao luxo. No mundo real, Moros critica a injustiça causada pela ambição dos ricos e pela exploração dos pobres. Isso ressoa com o Evangelho. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, conforme está em Mateus 6, versículo 24. Em Utopia não há propriedade privada, tudo é partilhado. Isso lembra os Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 32. Ninguém dizia que era sua alguma das coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. Todos trabalham na medida justa, sem exploração. Ninguém é ocioso nem sobrecarregado, conforme nós podemos ver na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Quem não quer trabalhar, também não coma. Em Utopia também há liberdade de crença, mas é valorizada uma religião racional e ética, e todos são incentivados a buscar a verdade sobre Deus. Isso reflete o espírito cristão de respeito à consciência e à busca pela verdade. São Tomás Moros usa a ilha de Utopia como espelho para criticar
a Europa cristã de seu tempo, que se dizia cristã, mas vivia com injustiça social, desigualdade extrema, corrupção política e religiosa, guerra constante por ambição. Assim, utopia é também um chamado à conversão social, não só pessoal, um apelo ao reino de Deus vivido na Terra. E a sociedade descrita em Utopia é uma imagem provocadora do reino de Deus já presente e ainda em construção. Como o reino dos céus nas parábolas de Jesus, Utopia nos desafia a reformar nosso modo de viver, combater as injustiças, testemunhar a fé com coerência. E somos chamados constantemente ao testemunho de nossa fé. E naquilo que diz respeito a testemunhar a fé, em um momento de grande aflição, São Tomás Moros escreve a obra O Diálogo do Conforto contra as Tribulações. Foi escrita por ele na prisão da Torre de Londres, pouco antes do seu martírio, e é um testemunho profundo de fé, razão e esperança cristã diante do sofrimento. Eu gostaria de elencar aspectos principais de tal obra, onde está assim: a tribulação é um sinal de que Deus está presente conosco. Aqui, Thomas More ecoa a segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Para ele, o sofrimento por Cristo não é maldição, mas bênção. A tribulação não afasta Deus, mas o torna ainda mais próximo. Também ele destaca a paciência, que na tribulação é mais preciosa do que todo o ouro do mundo. Sendo assim, é uma virtude ativa, não resignação passiva. É uma forma concreta de participar da paixão de Cristo. Aquele que sofre por Deus encontra nele força e consolo maiores que qualquer recompensa humana. E nesse sentido, ele vai relacionar isso com a questão de purificação e crescimento espiritual, onde ele destaca: Deus às vezes permite que seus amigos sofram, não porque os odeia, mas porque os ama. Para ele, o sofrimento purifica e eleva. É a poda do Pai, conforme está em João 15, versículo 2, para que demos mais frutos. E tudo isso ele relaciona à cruz como o lugar mais seguro do que o trono, onde aqui ele alerta contra a soberba e o poder. Ele mesmo, que foi chanceler do reino, agora falava da prisão. A humildade da cruz protege mais do que os altos cargos. E tudo isso traz uma dimensão de alegria, por mais que seja um momento de sofrimento, de tribulação. E ele destaca: a alegria que vem de Deus é mais durável do que qualquer prazer do mundo. E aqui ele afirma que o consolo de Deus não engana, nem é passageiro como os prazeres terrenos. É consolo verdadeiro, mesmo em meio à dor, porque está enraizado na eternidade. E com tudo isso, ele sustenta a sua fé, onde, pelos escritos e testemunhos, ele afirma: mais vale morrer fiel do que viver negando a verdade. Essa frase é famosa e sintetiza a sua fidelidade heróica: honrar a autoridade, mas nunca acima da consciência formada pela fé. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. You see that I am wearing my finest clothes, for today is my wedding day. Good people, I ask you to love the King and obey him, for he is good by nature, even if he is not right in his religious policies. But I am condemned to die for wishing to uphold the honor of God and the Holy See. And now,
Good Christian people, I ask you for your prayers. I am only flesh and fear death as much as any man. It's true that I long since made up my mind to die, if need be, for Christ and his church, but now that the moment is at hand, I need your help. God bless you, Cardinal Fisher! Pietate tua quae sumus, Domine, nostrorum salve vincula peccator, et intercedente Beata Maria Semper Virgine, nos famulos tuos, in omni sanctitate custodi, per Christum, Dominum nostrum. When I come down again, let me shift for myself as well as I can. I ask you to bear witness with me that I shall now suffer death in and for the faith of the Holy Catholic Church. I beg you earnestly to pray for the King. Tell him I died his good servant, but God's first. I ask for your pardon and blessing. You will give me this day a greater benefit than any mortal man can ever be able to give me. Pluck up your spirits, man. Be not afraid to do your office. Miserere mihi, Domine, secundum miseratio tuum. Amen.
Santos Mártires João Fischer e Thomas Moros, rogai por nós.